perto da fase em que os modelos de inteligência artificial conseguem fazer o desenvolvimento dos seus sucessores. É verdade, a Anthropic está a avisar o facto dos modelos de inteligência artificial estarem muito próximos de se tornarem autónomos, ou seja, de continuarem o seu próprio desenvolvimento sem ajuda humana. Por outro lado, nos mercados, mais de 2,5 bilhões de dólares evaporaram dos mercados em 24 horas. E os metais preciosos também sofreram, com o ouro e a prata a caírem. Só para teres uma noção, a Nvidia caiu 13,5% e arrastou quase 6,5% da Nasdaq em apenas 3 dias. A SpaceX fechou um acordo com a Google que irá render à SpaceX 920 milhões por mês. Entretanto, o cessar-fogo entre Israel e Irão desfez-se e o petróleo disparou novamente. E a economia da zona euro entrou no vermelho com uma revisão brutal da Irlanda. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Muito bem, o mercado americano levou uma pancada enorme e apagou mais de 2,5 bilhões de dólares em apenas um dia. Foi a maior queda diária desde 20 de janeiro. Mas, apesar de todo este barulho, esta queda nem sequer entrou no top 200 das maiores quedas nos últimos 75 anos. O S&P 500 já sobreviveu à segunda-feira negra, ao rebentar da bolha.com, 2008, ao Covid-19 e também às tarifas de Trump. Portanto, esta queda foi significativa, mas não foi de todo histórica. Agora, o que realmente mexeu com os mercados foi a Nvidia, normal por causa da sua captação de mercado. A empresa rainha dos chips perdeu 13,5% e arrastou consigo a Nasdaq, que caiu 6,42% em 3 sessões. E depois temos o Médio Oriente, em que o cessar-fogo que durava desde 8 de abril desmoronou-se. Então, Israel atacou Beirute, o Irão respondeu com várias vagas de mísseis balísticos contra Israel e o petróleo Brent voltou a disparar. Trump disse ao primeiro-ministro de Israel para não retaliar e garantiu que está perto de um acordo com o Irão e até afirmou que é ele quem dá as cartas. Já do lado europeu, o cenário também não é positivo. A economia da zona euro contraiu 0,2% no primeiro trimestre em termos homólogos, depois de uma revisão em baixa significativa na Irlanda, cuja economia foi corrigida numa queda de 2 para 12%. Esta é a primeira contração desde o quarto trimestre de 2022. Passando ao mercado de ações e aos earnings da semana, a Lululemon cortou as previsões anuais, culpando os comentários negativos da imprensa e lançamentos de produtos decepcionantes. As previsões para o ano inteiro foram fracas e as ações caíram 11% após o relatório. A CrowdStrike bateu as estimativas e ainda anunciou um split de ações de 4 para 1, mas os investidores, mesmo assim, não gostaram. O setor de cibersegurança ganhou popularidade com o novo modelo do cloud, o Mythos, mas as ações caíram 8%. E a OpenAI está a preparar a maior revisão do ChatGPT desde 2022 para o transformar numa super app com ferramentas de programação e agentes de AI. A empresa, avaliada em 850 mil milhões de dólares, procura novas fontes de crescimento antes da entrada em bolsa. E há mais movimentos de capital enormes a caminho, porque a SpaceX terá fechado um acordo com a Google no valor de 920 milhões de dólares por mês para fornecer capacidade de computação da AI, como pagamentos a começar em outubro deste ano até junho de 2029. A Revolut está a preparar uma venda de ações de pelo menos 750 milhões de dólares com procura forte por parte dos investidores. E a título de curiosidade, em 1996 a Sega deu 5 milhões à Nvidia para salvar de falir. E o CEO da Nvidia diz que essa participação valeria hoje cerca de 1 bilhão de dólares. E antes de passar ao panorama económico mundial, eu quero primeiramente agradecer à Primo24 por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs, obrigações em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras, e também várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Agora, passando ao panorama económico mundial, o número de empregos novos nos Estados Unidos em maio subiram 172 mil, que é bem acima dos 102 mil esperados, que é algo positivo, e o desemprego manteve-se nos 4,3%. O que é que isto significa? Se a inflação está a subir e o mercado de trabalho continua resiliente, então há uma menor probabilidade de haver cortes na taxa de juros. Portanto, ou mantém igual, ou muito provavelmente irá subir. Por outro lado, o número de americanos desempregados há mais de 27 semanas subiu para 1,99 milhões, que é o valor mais alto desde dezembro de 2021. Ou seja, quem perde o emprego está a demorar cada vez mais para arranjar um novo. E na Coreia do Sul, a procura por proteção contra uma queda da bolsa está a disparar, com as opções de venda sobre os ETFs sul-coreanos a quadriplicar. A OPEP decidiu aumentar a produção de petróleo em 188 mil barris por dia em junho, sendo o primeiro ajuste após a saída dos Emirados Árabes Unidos da organização. Aliás, os inventários de petróleo e produtos petrolíferos dos Estados Unidos atingiram um mínimo de 22 anos. E para referência, a última vez que o armazenamento de barris esteve tão baixo, os iPhones ainda nem sequer existiam. No campo da geopolítica e voltando ao Médio Oriente, o Irão lançou várias vagas de mísseis balísticos contra Israel em resposta aos bombardeamentos israelitas no Líbano.
Um responsável israelita classificou o ataque como uma declaração de guerra. Aliás, vários países do Médio Oriente fecharam ou restringiram o espaço aéreo por precaução. E Trump pediu a Israel para esperar uns dias e ver se chega a um acordo com o Irão antes de responder aos ataques. A administração de Trump está também a estudar usar os ativos congelados do Irão para ajudar os aliados do Golfo a reconstruir e reparar os danos. Na Ucrânia, Zelensky chegou ao Reino Unido para uma reunião com os líderes britânico, francês e alemão sobre a defesa do país face à Rússia, com foco na cooperação em defesa aérea. Quanto ao setor das criptomoedas, o Bitcoin voltou a cair para um novo mínimo relativo. Aliás, o índice do medo e da ganância do mercado das criptomoedas caiu para território de medo extremo. Mas, apesar das perdas, Michael Saylor voltou a insinuar novas compras de Bitcoin, dizendo que é um bom momento para acrescentar mais pontos. O CEO da Strategy reforçou que a estratégia da empresa continua a ser aumentar o Bitcoin líquido por ação. E no plano regulatório, a passagem do Clarity Act até 4 de julho tornou-se muito improvável, com uma senadora democrata importante a recuar votar a favor por precaução de ética e compliance. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett parece agora estar a corrigir, ou seja, a chegar perto dos 230%, o que reflete também o estado atual do mercado. E quanto ao índice do medo e da ganância, passamos agora a estar a níveis de medo. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com destaque apenas para a Accenture no dia 18. Passando agora a Portugal. A seguradora de crédito Coface reviu em baixa o crescimento de Portugal para 1,6% em 2026 e, pelos vistos, com previsão do petróleo a $80 no pós-guerra. E Mário Centeno, que é o ex-governador do Banco de Portugal, alertou que o país não deve seguir o caminho do aumento do consumo público e privado que se registrou no último ano. Por outro lado, a Air France KLM, que está na corrida pela TAP, diz estar atenta a uma possível compra da EasyJet e não afastou a parceria com o fundo norte-americano Castle Lake. E por fim, a Microsoft mostrou-se satisfeita com o desempenho do cluster de data centers em Portugal, garantindo manter o compromisso de continuar a investir no país, sendo um reconhecimento da posição nacional em energia limpa e conectividade. Portanto, isto é tudo por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.